Olá novamente, voltamos a discutir sobre texto que não é aquele convencional, feito de parágrafos, não é isso? Nós temos textos de diversos moldes, diversas estruturas, então nós precisamos encarar a tabela que nós estamos discutindo aqui como um texto. E se é um texto, então a tabela é um texto, a tabela tem um conteúdo, a tabela tem uma estrutura, não é isso? E a tabela tem uma linguagem específica. Então, nós estamos falando de uma forma textual, aí nós podemos aplicar o termo gênero, então gênero textual, tabela. E como qualquer outro gênero textual, requer do leitor interesse, então, qual é o objetivo do leitor para aquela leitura, requer conhecimento prévio do leitor, sobre não só o conteúdo abordado no texto, mas o tipo de texto, qual é o gênero do texto, como o texto se estrutura. Requer, aí no caso da tabela, requer não só aquela... existe um rompimento em relação à leitura linear, então exige um novo olhar, um outro olhar para o texto, mas então o leitor não segue mais aquele esquema linear. Então nós temos vários aspectos envolvendo o papel do leitor quando se depara com a tabela. Nós vamos pegar aqui um caso, um outro exemplo. Então, a tabela a seguir mostra a evolução no número de hosts, computadores conectados à internet nos 3 países que lideram o setor na América do Sul. Aí nós vamos ter a tabela, não é isso? Com informações em forma de colunas, etc. Então, nós temos país, Brasil, Argentina, Colômbia. Aí nós temos uma variação de ano, desde 2003 a 2007, e os resultados. E o resultado aqui. Então, nesse caso, vamos imaginar que essa tabela foi inserida dentro de um contexto maior. Então, houve a reportagem do Jornal X, não é isso, do Brasil, falando sobre o aumento em relação a computadores interconectados, etc. Então, existe a parte, por ser uma reportagem, existe a parte escrita, então texto verbal, texto escrito, e existe essa tabela, então, quer dizer, um texto que está inserido em outro texto. Ou vamos pensar que essa tabela está dentro de um artigo científico, ou foi feito um resultado, foi feita uma pesquisa pelo IBGE e entre as considerações há essa tabela. Está certo? Então, nos deparamos com a tabela em vários contextos, em vários suportes, jornal, artigo científico, seja lá o que for, tudo bem? Então, nesse caso, o país, aí nós precisamos verificar qual é o nosso objetivo. Então, nós lemos, nós podemos pegar dado que é colocado na tabela, ou nós, a partir do dado, nós queremos uma outra informação com base na tabela. Então, no primeiro caso, qual é o maior valor da tabela? Então, é apenas retirar da tabela esse resultado. Qual é o menor valor da tabela? É a mesma situação. Qual foi o país com maior crescimento percentual no número de hosts de 2003 a 2007? Aí, nesse caso, nós precisamos, pegar os dados da tabela e criar uma forma, para obter a resposta, porque a resposta não vai estar explícita na tabela. Então, vamos... as respostas, as considerações em relação a isso. Então, qual é o maior valor da tabela? Nós temos aqui, olha, da leitura direta da tabela, o maior valor é de 7.422.440 número de hosts no Brasil em 2007. Então, o leitor se depara com estes dados, pode ter apenas curiosidade, então ele quer saber qual é o maior valor, porque é isso que leva, cria uma expectativa no leitor. Se existe a intencionalidade de quem produziu a tabela de mostrar
se houve crescimento ou não né, em um período aí de tempo, então quer dizer que leva o leitor a verificar o óbvio, então um maior resultado. Qual é o menor valor da tabela? Também leva o leitor a fazer essas considerações, a procurar, né, esse dado no próprio texto. Então, da leitura direta da tabela, o menor é 55.626, que é o número da Colômbia, em 2003. Então, é só fazer aquela observação, aquela leitura, né, atenta em relação aos resultados e procurar na própria tabela, no próprio texto, o resultado. Então, se no caso aí é o maior e o menor resultado, tudo bem? Então, é só olhar a tabela, observar, fazer aquela leitura em relação aos resultados colocados e chegar, né, isso a um resultado. Agora, no entanto, nós temos a possibilidade de ler um texto e tentar encontrar no texto um outro dado, uma outra resposta. O texto pode nos oferecer dúvidas, o texto pode nos oferecer curiosidade. Vamos imaginar o seguinte, que você está em frente, né, à internet, começa a ler uma notícia, por exemplo, e no meio da notícia aparece um nome, né, um nome, sei lá, de um cientista ou de um escritor, seja lá o que for. E você, sabe, curioso, não consegue dar continuidade à leitura, a não ser, né, que você consiga descobrir. Então você acessa um outro site à procura daquele nome, saber melhor quem é, qual a importância dele naquele contexto, etc. Então você vai, né, isso, de um site para o outro. Então no mundo hipertextual, nós construímos o nosso texto. Então nós começamos com um texto, vamos para o outro, percorrendo, não é isso, o nosso caminho, percorrendo aí a nossa curiosidade e assim por diante. Quando nós temos um texto que é impresso, ou um texto que não está ali no mundo virtual, acontece a mesma coisa. Aquele texto suscita curiosidade, aquele texto suscita interesse, aquele texto suscita dúvida, aquele texto não responde a tudo. Então, o texto não dá conta de responder a tudo, isso é normal. Aí nós, né, como leitores, vamos procurar outras respostas e acontece isso também com o caso da tabela. Então, existem dados que nós encontramos na tabela, existem dados que a tabela, né, como qualquer outro texto, suscita, né, outros questionamentos, outras perguntas. E essa é uma. Qual foi o país com maior crescimento percentual? Então, nós temos aqui números, não é isso? Né, que nós podemos chamar números inteiros. E agora, né, em relação ao percentual, como é que fica o resultado? Qual seria o resultado? A tabela em si não nos dá a resposta, né? Esse texto em si não nos dá a resposta, vai depender do leitor. Então, o Brasil fez um pouco mais que triplicar o número de equipamentos conectados. Então, vamos ver lá o caso do Brasil, 2 milhões em 2003, 7 milhões em 2007, 3 milhões, né, mais de 3 milhões em 2007 e 2003. Então, nós temos aqui uma variação de 3,32 entre 2007 e 2003. A Argentina, 495 mil, um pouco mais. Em 2007, mais de 1 milhão. Então, nesse tempo, nós vamos ter aqui 3,70, né, isso de aumento. A Colômbia, um pouco mais de 55 mil. Em 2003, 721 mil. Um pouquinho mais em 2007, então nós vamos ter, nesse tempo aqui estudado, um aumento de 12,96, não é isso? Então, requer aqui do leitor, né, que ele faça, né, chegue o meio, consiga fazer alguma conta, alguma coisa para chegar a esse resultado. Então, o Brasil triplicou, né, um pouco mais, a Argentina quase quadruplicou, né, o número de equipamentos conectados. A Colômbia teve o número de hosts quase que multiplicado por 13, tudo bem?
Então, o país com maior crescimento percentual no número de rochas foi a Colômbia. Em termos absolutos, passou de 55 mil, não é isso? 626 rochas em 2003 para 721.114 rochas em 2007. Então, é apenas para reforçar, né, o que já foi dito aqui. Depende do olhar, do objetivo do leitor. Então, imagine o Brasil, um brasileiro, um governante brasileiro, não é isso? Lendo esse resultado, aí vai ressaltar o valor absoluto do Brasil. Olha quanto cresceu. Agora, se, para mostrar para o próprio país, para os outros países, o crescimento. Agora, se for um pesquisador, por exemplo, interessado no desenvolvimento mesmo, no crescimento maior, então vai encarar a Colômbia como o país que mais desenvolveu, porque a percentuagem foi muito maior em relação aos outros países comparados. Então, depende de quem lê, depende do seu objetivo, não é isso? Depende da posição social do leitor. Então, vamos lá. Qual foi o país com menor crescimento percentual no número de rochas de 2003 a 2007? O país com menor crescimento percentual no número de rochas foi o Brasil, de 2.237.527 rochas em 2003 para 7.422.440 rochas em 2007. Então, quando nós voltamos à tabela e verificamos o Brasil, olha o Brasil, olha quanto, que resultado maravilhoso, etc. Agora, vamos ver realmente em desenvolvimento, em crescimento. Aí nós vamos ter um outro olhar sobre o mesmo texto, sobre a mesma realidade. Aí vai depender mesmo do objetivo do leitor. E nós, leitores, que informação, nós precisamos ter essa noção estratégica da leitura, tudo bem? Então, vamos lá. Quais foram os crescimentos percentuais nos números de rochas de 2003 a 2007 no Brasil, na Colômbia e na Argentina? Então, vamos lá. O Brasil foi de mais de 2 milhões para mais de 7 milhões, não é isso? Aí nós vamos ter a variação do Brasil. Então, em relação ao Brasil em si, nós vamos chegar a essa variação. Qual foi? Aí nós fazemos a conta aqui, não é isso? De 7 milhões e pouco, menos 2 milhões e pouco aqui, e chegamos ao resultado de 5.184.913, tudo bem? Então, vamos dar aqui a continuidade, né, isso na nossa conta. Então, o Brasil foi de mais de 2 milhões para mais de 7 milhões, a variação foi de 5.184.913, foi um grande aí percentual. Então, ao fazer a conta, aí nós chegamos aqui a aproximadamente, não é isso? 232% de variação, não é isso? De aumento nessa variação. Então, como um número parcial aqui, o número de rochas no Brasil aumentou 232% de 2003 a 2007, ok? Então, aí nós podemos calcular a fração aqui, enfim. Aí nós vamos encontrar aqui nesse cálculo de fração a variação de mais de 5 milhões, não é isso? Aí calculando a fração, nós colocamos mais de 5 milhões sobre os mais de 2 milhões, para calcular aí, o 100% do resultado. Aí nós chegamos ao resultado do enigma aqui do X, não é isso? Aproximadamente aí 232%. Um grande número, mas comparando, não é isso? O resultado comparado aqui com a da Colômbia, nós vamos ter um aumento bem maior. Então, da Colômbia foi de 55 mil, aqui um pouquinho mais, em 2003, e 721 mil em 2007. Então, calculando aqui também, o resultado aproximadamente é de 1.196%. Olha o tanto que aumentou aí em relação à Colômbia, tudo bem?
Em relação à Argentina, em 2003 nós temos 495.920 HOTs e depois 1.837.050 HOTs, né, em 2007. Verificando a variação, né, que aconteceu nesse período, nós vamos ter aproximadamente aqui 270%, tudo bem? De avanço aí nesse resultado. Tá? Então, nós temos aqui, né, a importância do leitor, da visão do leitor, ok? Sobre como ele lê o texto, qual é o seu objetivo para ler o texto, ok? Então, o intervalo, volto já.